E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando a mais um estudo da lição e nós estamos já na lição 4 e nós viemos aqui com o pessoal da nossa base do Transformados para apresentar mais uma lição inédita aqui para vocês. E eu quero apresentar primeiramente, antes de nós começarmos nosso podcast, estamos aqui com o Fernando. E aí, né? galera? Todos os podcasts aqui, né? Marcando presença. Tamo aí. E nós temos duas jovens aqui que foram convidadas, que elas também fazem parte da nossa base, da nossa classe jovem, que é a Paloma. Oi, gente, tudo bem? E a Sofia. Oi, gente. Fiquem com a gente até o final, nós vamos fazer o estudo da lição. E bora pra lição! Então, nós voltamos aqui em mais um estudo da lição. E antes de nós começarmos a estudar um pouco sobre a palavra de Deus, eu convido vocês para estar fazendo uma oração com a gente. Vamos orar? Querido Deus, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigada, Senhor, por podermos estudarmos sua palavra e termos esse livre-arbítrio de estar mais pertinho de ti, Senhor. Amém. Nos ajude, nos use como Espírito Santo para que os nossos corações e os corações das pessoas que estão ouvindo essa mensagem possam ser transformados. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meninas e menino, nós estudamos a lição 4, e eu achei assim uma lição maravilhosa, né? O estudo dessa semana, que fala sobre apanhados no fogo cruzado. E também ela fala sobre as passagens da Bíblia, que está lá em Mateus 13, do 24 ao 43. Depois vocês folheiam em casa para ver o conteúdo do que está escrito na Bíblia, mas a gente vai explicar aqui para vocês sobre o estudo dessa semana. Apanhados no fogo cruzado. Quem já não foi apanhado no fogo cruzado em algum momento, né? Eu acho que todo mundo já foi ali em qualquer coisa, né? Às vezes a mãe falou, eu não quero que você faça isso, e automaticamente você acabou fazendo, né? E acabou sendo pego pra mãe, então ali você foi apanhado em fogo cruzado. E aqui a gente vê uma tirinha bem interessante que fala sobre a profissão de fé, que tem uma fila de uma galera ali, né? Numa janela sobre profissão de fé, e uma fila sobre o caráter de Cristo. E eu queria que vocês me ajudassem aí com essa tirinha. O que vocês entenderam sobre ela? Paloma, você quer comentar alguma coisa sobre a nossa tirinha? Então, aqui a perspectiva que eu tive é que na profissão de fé, as pessoas elas seguem uma doutrina, seguem a religião, porque elas creem em Deus. Somente por isso, né? Isso. Não é, e aqui por isso que tem bastante gente, porque crer em Deus é fácil. Isso, exatamente. Né? Uhum. E do lado tem aqui a fila do caráter de Cristo, e tá pequena por quê? Porque é difícil você crer em Deus e seguir a vida que Jesus tinha aqui na Terra, né? É difícil você seguir e ser o exemplo. Por isso que tem poucas pessoas que eles acham que é mais fácil crer em Deus, porque realmente é, do que seguir seu exemplo, né? E é interessante, Paloma, bem colocado a sua questão da tirinha, porque a gente vê assim, profissão de fé, dá para entender que muitas pessoas vão à igreja para fazer os seus desejos, né? Sim. Por isso que a gente vê muitas outras igrejas lotadas, né? Porque fala sobre Jesus, legal, vou lá, tem jovens que é da igreja, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, e fala sobre Jesus, fala sobre o amor de Deus, né? Aí você pega e vai numa igreja, né? Que vamos dizer que a igreja é essa fila, que não tem tantos. Por quê? Porque para algumas pessoas é difícil demais seguir o caráter de Jesus, né? A gente tem a palavra, a gente aceita, a gente fala, a gente crê, mas quando a gente coloca o caráter de Jesus no contexto, é muito difícil você segui-lo. Porque né? as pessoas elas se apegam muito no pecado também, né? Isso, exatamente. Quando se apega no pecado, para ficar mais próximo de Cristo, fica difícil. Exatamente. A fé é muito fácil, né? A gente seguir, né? Ter fé, acreditar, até o diabo acredita, né? Agora, buscar o caráter de Cristo diariamente é uma coisa muito complicada. E Jesus quer que a gente busque a palavra dele incessantemente, a gente lê a Bíblia, se aprofunda na história dele. Até na lição anterior fala também, entendeu? Que a gente tem que buscar a palavra dele incansavelmente. Então, tipo assim, não ser só aquele cristão de banco, né? Que chega só no banco, fica lá, fala aqui, e não demonstra, não molda seu caráter.
Porque o caráter da gente é falha, a gente nasceu do pecado, somos fruto do pecado. Mas se a gente só aceitar que somos fruto do pecado, não querer moldar, a gente nunca vai conseguir chegar onde que é o desejo, né? Que é o reino dos céus. E a fé sem ação é morta. Sim. Então não adianta nada ter fé. É só uma fé banal. Entra aquela frase também, né? De ser crente é fácil, mas ser cristão é difícil, né? É difícil, exatamente. Sim, porque quando a gente vai pensar em caráter de Cristo, às vezes as pessoas vão ter que deixar de fazer coisas que antes elas faziam. E por elas amarem tanto o pecado, elas não deixam de fazer. Por isso que tem poucas pessoas, que poucas estão dispostas a abrir mão das coisas que tem aqui por Cristo. E quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente convive com pessoas que conhecem. Mas quando a gente quando a gente é exemplo de Cristo, a gente não tem muitas pessoas que não conseguem seguir esse mesmo caminho, né? Sim. Até tem uma frase que o Fernando fala, né? Qual que é aquela frase que você fala, que eu perguntei pra você? A palavra convence e o exemplo arrasta. Ai, sim. O exemplo arrasta, realmente. né? E assim, eu acho interessante também que na época de Jesus, quando ele vinha, claro que tinha multidões que o seguiam, né? Mas através do exemplo dele, ele arrastava pessoas para ele, né? E isso é bem interessante. Daí a gente entra na lição que fala sobre uma batalha maior. E é um contexto muito, muito relevante que a gente tem estudado na lição da Escola Sabatina, que fala sobre o grande conflito que nós estudamos na lição passada, né? Sobre o bem e o mal. Sim. E aí eu tava me aprofundando aqui sobre esse tema e eu achei bem interessante, que fala assim, que Deus não luta contra o diabo. Deus, ele não luta com ele. Porque se Deus, ele lutasse contra o diabo, não seria uma luta, a gente seria um massacre. Sim. Porque o poder de Deus, ele é muito maior que o poder de Satanás. E aí, o que acontece? Satanás, ele entra na nossa vida como um grande conflito para nos testar, sabe? Porque ele sabe que ele não pode com Deus. Só que Deus, ele deu o livre-arbítrio para nós. Aí entra aquela batalha espiritual, né? O que a pessoa vai fazer? Satanás, ele vem e fala assim, viu? A Sofia não estudou a lição hoje. Né? O que você vai fazer? Sabe? Sim. Ah, mas ela não estudou a semana passada? Por que ela não tá estudando essa semana? E esses pensamentos, essas coisas ruins vai entrando na mente da gente e vai fazendo com que a gente não fique em comunhão com Cristo. É assim que Satanás trabalha no nosso coração. Ele pega os nossos pontos mais fortes, os nossos pontos mais fracos, e ele nos testa para nos afastar de Jesus. Porque Satanás não tem interesse nenhum na gente, né? A gente já discutiu, toma cuidado que Satanás tem interesse na sua vida. Ele quer você perto dele, mas não quer. Ele tem a gente como objeto dele. Ele quer que a gente cometa o pecado, caia em pecado, perca a nossa fé, a nossa esperança, até a nossa salvação. E automaticamente, quando a gente tá no fundo do poço, ele abandona a gente. Exatamente. Cristo é o único que vai ver a gente no fundo do poço e sempre vai estender a mão, vai querer tirar a gente de lá. Porque pode falar. Pode falar. Porque o objetivo dele também não é ferir a Deus. Isso. Com a gente ele não tá nem aí, mas ele sabe que Deus vai ficar triste porque uma pessoa que ele ama abriu mão dele pra ir ficar com o mundo. E é esse o objetivo dele. Por isso que quando, por exemplo, a pessoa tá lá em cima do muro, ele nem se esforça mais, porque em cima do muro já é do outro lado. E quando a gente deixa a nossa vida nas mãos de Deus, até falou aqui na lição aqui de domingo, ele molda todos os caminhos para não deixar nada de ruim nos atingir. Então, por isso, quando a gente firma nosso caráter a Cristo e tenta moldar a todo momento, com certeza a gente não vai conseguir seguir diretamente. Mas Deus sabe do nosso coração. Então, por isso que a gente tem que sempre preparar nosso coração. Que isso que a lição vem falando sempre aqui. Do nosso coração. Que é o que mais importa para Deus, é o nosso coração. Sim. E aqui fala assim, que Deus deixou Jó sofrer para mostrar para o universo que Deus não obriga, né? Deus não é um ditador. E no final das contas, Deus vai vencer o mal. Não com os superpoderes de Deus, mas sim com o caráter de Deus. Então, assim, ele poderia muito bem, quando Satanás se revoltou e tal,
tirasse Satanás da cena, né? As pessoas iam ver Jesus como um ditador, né? Não Sim. existe, assim, a batalha do bem e do mal. As pessoas falam assim, por que Jesus permitiu isso? Por que Jesus permite isso? Porque Deus também, ele é um Deus do livre-arbítrio. Porque se ele tivesse tirado o mal e ficasse só o bem, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas por que só Deus, né? E através dessas coisas que acontecem em nossa volta, a gente descobre o nosso livre-arbítrio pra gente escolher a Cristo. E foi, só complementando o comentário, que foi o que aconteceu com Jó. Ele falou, Jó tem tudo, quero ver se você tirar tudo dele, quero ver o que vai sobrar pra você. E Deus falou assim, pode testar, pode tirar tudo dele, só não toque, né? Não tira a vida dele, só não toque nele, né? E o que aconteceu? Ele teve doenças, mas ele não morreu, sabe? E aí Deus permitiu para que Satanás, ele não tinha que provar nada para Satanás, Deus não tem que provar nada para ninguém. Só que ele fez isso para que também os anjos visse o livre-arbítrio que Deus deu para ele, sabe? Sim. Aí entra assim, e porque Jesus, por exemplo, venceu o mal quando ele estava mais fragilizado na cruz do Calvário. Então, através da morte de Jesus, ele nos mostrou o seu grande amor, né? E aí a gente fala assim, nossa, poxa, o grande conflito entre o bem e o mal, será que eu consigo, né, vencer? E Jesus, gente, imagina a batalha de Jesus quando ele foi crucificado, né? Multidões olhando ele, multidões chorando, porque eram seguidores de Jesus por amor, e outros nem tanto, né? Falando assim, ele fez isso porque ele merece, né? Tem gente que é assim. E Jesus, ele demonstrou seu amor ali na cruz do Calvário, na sua forma mais fragilizada. Ele venceu o mal, né? Sim. E da forma mais genuína também. E ele fez com todo o amor que ele tinha na gente. E o que ele espera da gente é que a gente tenha esse mesmo amor por ele. Agora. E mesmo nos momentos fragilizados também. Exato. E o mais bacana é que Cristo sempre pede o mínimo pra gente, né? Ele não pede muita coisa, ele sempre pede o mínimo. Ele só pediu aqui nessa lição, ele mostrou que ele só pediu pra gente moldar nosso caráter. Entendeu? Sim. Ter um caráter, porque a luta do bem e do mal existe. Se o mal existe, o bem também existe. Então cabe a nós não ficar em cima do muro. Cabe a nós a saber o que a gente tem que fazer. Sim, nós entendeu? temos dois caminhos para decidir qual que nós vamos E seguir. seguir o caminho de Cristo, quando você faz genuinamente, ele não pesa, não é algo maçante, não é algo difícil. Pode ser complicado por causa das pessoas e tal, mas tipo, isso não é por causa de Cristo. Não é ele que dificulta, é o mundo de pecado que dificulta a gente seguir nesse caminho. Mas quando a gente tem fé e a gente tem Cristo no coração mesmo, das coisas não pesam, elas ficam fáceis. Até as nossas dificuldades, elas se tornam mais leves, né? Sim. A gente pode ter muitos problemas, mas quando a gente tá com Jesus, a gente sabe que a gente vai passar, né? Que Jesus não prometeu que a gente não passaria por problemas na Bíblia, mas ele prometeu que ele vai estar com a gente. Sim. E às vezes a gente acha que os nossos problemas não têm solução, né? Às vezes a pessoa tá lá no fundo do poço mesmo, fala assim, nossa, Deus, já deu, eu acho que não tenho mais força. E tem uma amiga minha que uma vez falou pra mim assim, eu estou no fundo do poço, mas eles não sabem que lá embaixo tem uma mola. E quando eu cair, vou subir. E assim, eu vejo assim, essa mola como Jesus. Sim. Porque apesar depende do fundo do poço, quanto mais impulsa, quanto mais alta a gente estiver, mais peso vai caindo, né? O peso vai aumentando. A nossa força é maior para subir. Eu queria só encerrar, Cis, a minha parte da lição, que fala aqui de sexta-feira que Deus julga o nosso coração, né? Então não adianta nada a gente ter o mundo no coração e Deus na boca, né? Então, com certeza, a fé, sem o nosso coração estar moldado no caráter de Cristo, a gente não vai conseguir alcançar o reino dos céus. E nossas atitudes vai mostrar, além daquilo que a nossa boca está falando, entendeu? Sim, exatamente. Então, até no final aqui fala aqui, ó, no final de sexta, a profissão de fé nada pesa na balança. O caráter é que decide o destino. Então, a nossa fé, as nossas coisas que a gente fala da boca para fora, sem o nosso caráter, vai ser banal no nosso julgamento. Então, não vai pesar na balança, entendeu? Sim, até porque a salvação não se consiste na relação com a igreja, mas sim na relação com Cristo, né? Por isso que não pesa.
E eu achei bem interessante, já tá acabando nosso tempo, mas Deus, ele não precisa de defesa, ele precisa de testemunho. E às vezes você olha pessoas, porque tem que fazer isso pra Cristo, e fala na TV, e briga e tal, Impor, né? não é do agrado de Deus. Sim. Deus, ele não precisa que você defenda ele, jamais, sabe? Mas ele precisa que você testemunhe, porque através do nosso testemunho é que as pessoas vão vir pra igreja, vão querer seguir o mesmo Deus que a gente segue, né? E isso é bem interessante. E finalizando aqui, o joio e o trigo, ele se esfarela. Tem uma diferença ali, que quando você pega o joio, se você esfrega, ele vira um pozinho, né? Agora, se você pega o trigo, se você esfarela, ele tira uma semente. Sim. Então, aqui fala que na hora da colheita que você vê a diferença dos dois, né? E aí, o que acontece? Nesse momento, está tendo uma batalha do bem e do mal. E aí, a gente tem que pensar assim, que lado que a gente tá. E aí, a gente para pensar e fala assim, mas o mal só vai querer você se você estiver produzindo sementes como o trigo. Por isso que na hora da colheita, que é distinguido entre o joio e o trigo, porque na hora de você colher, você não sabe qual dos dois é, mas quando eles dão fruto, você vê, e o inimigo, ele quer as nossas sementes, né? Por isso que é comparado ali a semente do trigo e do joio, para que a gente possa se apegar mais a Deus, né? Sim. Porque esse é o momento do fim, tá triste, esse mundo tá muito triste, e se a gente não se apegar a Deus, a gente vai ficar, e eu não quero ficar, né? Eu Como a gente também tem não. estudando nas Isso outras só lições. mostra como Deus é bom em deixar as parábolas dele para nos guiar. Mesmo com Perfeito. tanto tempo depois, ele quis que nós soubéssemos disso pra gente não ficar daí, tipo, não sei, será que é? Mas ele faz essas parábolas pra gente poder entender. Desde aquela época, a gente entender que a gente também não pode julgar os outros, porque a gente não sabe quem é joio e quem é trigo. Só o fato da gente julgar os outros, Isso. já é que a gente não é trigo. Correto. Nós é joio, Correto. porque, como diz, o ceifeiro não é nós somos o trigo ou o joio. Não cabe a nós ceifar, julgar os outros. E é bem interessante, Sofia, o que você disse, que a gente finaliza assim a lição. A gente não é ninguém para julgar, né? Quem somos nós para julgar? Mas como não podemos ler o coração das pessoas, precisamos ter cuidado para não julgá-las e condená-las. Porque as pessoas, elas julgam, a gente, né? As pessoas não, a gente julga os outros pela forma de agir, né? Pela forma de ser. E Jesus não, ele vê o coração. É que nós só vemos a aparência, né? Exatamente. Só pelo exterior. E quando a gente julga alguém pela sua aparência, pelo seu exterior, é perigoso a gente perder até a nossa salvação. A né? nossa e fazer a pessoa perder a dela. Exatamente. Sim, a gente acaba afastando ela, porque você pensa, nossa, a pessoa de lá é desse jeito. Exatamente. É que olhamos com um olhar de pecador, né? A gente falha em dar o exemplo. Deus não. Deus, ele é o único juiz que olha com um olhar de amor, mas com um olhar justo. Sim. Gente, a lição foi incrível, né? Foi. Se deixar, a gente Deixar, fala dá pra aqui falar uma hora e a gente não termina a nem lição falou mais. metade, assim. Mas eu queria agradecer a presença de vocês. Foi muito bom ter vocês aqui com a gente. A gente termina o nosso podcast aqui, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Que Deus Amém. abençoe grandemente Jesus vocês aí que estão também. assistindo. Orem pela nossa igreja, pelos nossos jovens. Orem pela nossa base, para que a gente possa também, junto com vocês, estar mais pertinho de Jesus. Isso aí. É isso aí, galera. Nossa lição chegou ao fim. A lição número 4. Vai ter várias ainda lição daqui pra frente, semestre inteiro. Deixe seu like, comenta no nosso vídeo, compartilha, ative o sininho, dê uma força pra gente. Vai no nosso Instagram da nossa igreja, Igreja Adventista Central de Apucarana, e é os Transformados, tá? Então, deixa seu like lá, comenta. E se você tá vendo esse vídeo só através pelo YouTube, comenta lá no nosso Instagram, fala, eu vim pelo YouTube. E se você veio através do Instagram, você comenta aqui no YouTube. Eu vim através do Instagram. Fechou? Deixe seu like e é nóis, tá? Até o próximo vídeo. Vamos orar. Querido Deus, queremos te agradecer por essa linda mensagem que o Senhor nos proporcionou e que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos sempre o trigo no meio dessa multidão de joio. Fique conosco, colocamos a nossa vida em suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.